Alô, amigos, estamos chegando com o nosso programa Nova TV Debate pelo canal 9 da NET, Nova TV Franca. Este programa é apresentado ao vivo às quintas-feiras, às 4 da tarde e reprisado na sexta-feira, 19h30, sábado, às 10 horas da manhã, no domingo ao meio-dia, segunda para terça, às 1h30 da madrugada e na quarta-feira, às 13 horas e 30 minutos. Você pode participar do nosso programa pelos nossos canais de comunicação. O nosso telefone 3018-2266, o nosso SMS 91896365, você coloca o seu nome no final da mensagem e o nosso e-mail é o novatvdebate@hotmail.com. Você pode assistir este programa também em tempo real pela internet, no site da Nova TV, novatvfranca.com.br. As suas perguntas também podem ser enviadas ao nosso Facebook, Hélio.Rodrigues Ribeiro. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Eurípides Pereira, o Jep Pereira, Dr. Jep, que aceita o nosso convite para participar do nosso programa. O Jep é formado em Contabilidade pela Fundação Educandário Pestalozzi, é formado em Ciências Administrativas pela Faculdade de Economia e Ciências Administrativas e Contábeis de Franca, é formado pela Faculdade de Direito no ano de 1981, advogado militante especializado em Direito Previdenciário, foi encarregado da Secretaria do Trabalho de Franca, radialista, ator, autor, diretor e de teatro amador, é escritor também de peças teatrais, contos, crônicas e poesias e é autor do livro Fragmentos, que inclusive está no site do Dr. Jep. Ele foi advogado do PROCON de Franca e é vereador e está indo para mais um mandato. Nas eleições do dia 7 passado, o Jep teve 2.637 votos. E está aqui para falar sobre a sua eleição, sobre a sua carreira política, a sua vida profissional e contar um pouquinho da Câmara Municipal, onde ele passa a ser o vereador mais antigo a partir da sua posse no próximo dia 1º de janeiro. Jep, prazer em recebê-lo aqui no programa, muita alegria mesmo poder conversar com um amigo aqui e saber um pouquinho mais da sua história e também contar um pouquinho das suas propostas. É um prazer enorme estar no seu programa. Aliás, eu coçava de vontade de vir aqui, viu? Sempre que vi, assistia os colegas que fizeram presentes aqui. Então, eu estou realmente muito tranquilo, muito emocionado aqui estar e bater um papo com os ouvintes, com os seus telespectadores, né? E contar um pouco, né, daquilo que da nossa vivência aí como vereador nesses 6 mandatos, né, os 5 mandatos mais o próximo que completa 6 mandatos, e da minha vida profissional também, como advogado, e aquilo que eu fiz na vida como escritor, como ator, como diretor de teatro amador, como radialista, né, que também militei. Então é importante a gente estar nesse debate aqui, nesse bate-papo. Legal. O Jep está sendo chamado agora de Jep Mercury, né? Porque o saudoso José Mercury foi o vereador mais antigo, que mais mandatos teve na cidade de Franca, e o Jep agora alcança com o seu 6º mandato também esse índice aí, que realmente é uma coisa marcante e inédita na cidade, né, Jep? Na verdade, o José Mercury, que era um ícone, né, da Câmara, uma pessoa que todos nós respeitamos, né? É uma pessoa que realmente marcou de forma indelével o seu mandato. Ele teve 9 mandatos, é um recorde nacional. Ele e o Brasil Vita, né, de São Paulo, foram os que mais tiveram mandatos. Agora, eu não vou conseguir chegar no José, porque eu estou, esse
próximo mandato será o último mandato meu, eu já declarei publicamente isso aí. É um compromisso familiar que eu assumi com a minha família em dezembro do ano passado, que não era para mim ter saído candidato, mas convenci a minha esposa, que é, sem dúvida alguma, a pessoa que dirige os meus caminhos, quem eu ouço, né, quem que conseguiu me colocar nos trilhos. Então, conversei com a minha esposa, meus filhos, minhas norinhas, o meu genro, e a gente chegou nesse acordo em dezembro do ano passado, na minha casa, que eu sairia mais um mandato, sairia candidato novamente, e que seria, sem dúvida alguma, o último mandato. Isso não quer dizer que eu vá abandonar a política. Mesmo porque daqui 2 anos tem eleição para deputado. Quem sabe, né? Pode ser que eu seja candidato a deputado. A vereador, eu não saio mais. Agora, pode ser que na próxima eleição eu possa ser candidato a prefeito ou a vice-prefeito, ou posso coordenar uma campanha de Você fez um compromisso assim, mas não foi um compromisso tão fechado. Não, assim. o compromisso é só com relação à vereança. A vereança, eu acho que chegou o limite. Chegou o limite. Eu não vou, sem dúvida alguma, nunca alcançar o São José Mercado, porque vou encerrar no 6º mandato. Assim como o vereador Luiz Carlos Fernandes, também foi 6 mandatos, né? E eu quero encerrar com chave de ouro, quero trabalhar muito, mas muito mesmo, esses próximos 4 anos, estando do lado do Alexandre, para fazer com que Franca continue realmente esse trabalho, né, que realmente o Sidney está deixando aí. Eu espero, né, nós estamos hoje na quarta-feira, a gente espera que o Alexandre realmente demonstre nas urnas aquilo que realmente está acontecendo atualmente nas pesquisas. Né? Pois é, o Jepe é esse garotão que você está vendo aí, mas o Jepe nasceu em 24 de novembro de 1954, é francano de nascimento, né, Jepe? Eu nasci em 1954, do século passado, né? Eu também. Vou fazer 58 anos agora, e te garanto que eu tenho, assim, não me arrependo de nada que eu fiz na vida. Eu acho que os erros que nós cometemos no passado, eles serviram de espelho para que nós pudéssemos alterar a nossa vida e fazer com que ela, no futuro, ela realmente fosse uma vida realmente mais tranquila. E isso, esse ícone da minha vida, eu volto a dizer, foi a minha esposa, que eu encontrei em 1987, 86, que nós estamos juntos há 25 anos. 25. Então, ela realmente fez com que eu alterasse muitas coisas da minha vida, muitas coisas que eu vinha fazendo, eu parei, repensei e hoje eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada na minha vida profissional e vida familiar. Legal. O Jepe, ele, antes de adotar o nome Jepe Pereira, politicamente, ele era o José Eurípides Pereira, né? E na juventude ele começou a ter esse Jepe aí, e eu me lembro que eu conheci o Jepe, embora ele seja mais velho que eu, mas eu conheci o Jepe fazendo um programa dia de sábado, voltado para a juventude, que chamava O Sabão. Ele apresentava na Rádio Difusora, era o Jepe, o Everton Lima e o Cacau. Era isso? Não, na verdade é o seguinte, o programa chamava Diálogo Jovem, vinha após o programa Sabão. Exatamente, após o Sabão. Era o Jeep Jepe, eu era o Jepe, o Everton era o Jeep, né? Isso. Nós fazíamos esse programa, era um programa que tinha uma audiência muito grande, era muito grande a audiência. Voltado para a juventude, né? Então, começava às 19 horas, antigamente tinha um programa que vinha de São Paulo, vinha um vinil que tocava lá, era um programa até de um rapaz que tinha uma voz muito forte e tal, e tiraram, a emissora tirou do ar esse programa e concedeu 1 hora de programa para nós, para mim e para o Everton. E o programa teve tanta audiência que posteriormente foi para 2 e depois foi para 3 horas. Era 19 até as 20, depois até as 21, depois foi até as 22 horas. Ficamos 3 horas no ar, isso. Eu e o Everton. Depois disso, você apresentou mais algum tipo de programa? Eu tinha um programa que chamava do Roberto Carlos, até na época foi o Valdes que conseguiu para mim na difusora, né? Eu fazia aos domingos esse programa, só tocava música do Roberto Carlos, e lá na difusora eu era tipo do step de luxo, né? Fazia plantão, fazia tudo. Então, por exemplo, o Valdes acordava de manhã, ele estava com um problema de gota lá, ele ligava para mim, Jepe, me salva lá, o escritório lotado de clientes, eu largava tudo e ia para lá, fazia o programa dele. Uma vez ele teve um problema sério de saúde, ficou internado algum tempo lá, fiquei 1 semana no programa dele. O Everton saía de férias e eu fazia o programa do Everton. O Verzola saía. Eu me recordo que na eleição de 92,
eu conversei com todos eles, lá com o Everton, com o Valdes, com o Verzoli, falou, olha, vocês não querem tirar férias? Porque tinha um limite lá de desincompatibilizar do rádio. 90 dias. E uns 120 dias, vocês não querem tirar férias nesse período aí, que eu faço o programa de vocês. E todos eles marcaram as férias. Então, um tirava férias e eu fiquei no ar um tempo grande. Foi a maior propaganda minha, porque você fica no ar, numa emissora que tem uma audiência muito grande. Então, foi muito bom em 92, que eu tive uma votação naquele ano, eu tive a votação que eu tive hoje, né, dessa eleição. Eu tive 2.671 votos, em 92. Isso em razão do aproveitamento que eu tive em relação ao rádio, que foi muito importante para mim. Você formou-se em Direito pela Faculdade de Franca, em 1981, e foi trabalhar com o Dr. Fábio Liporoni? Ou trabalhou antes sozinho e depois foi com ele? Não, na verdade, eu já trabalhava com o Fábio Liporoni desde 1968. Certo. Você trabalhava como contabilista. Contabilista, na escriturário, né? Uhum. E o Dr. Fábio, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, desde que eu entrei no escritório. Nós trabalhamos 28 anos juntos, né? Nunca tivemos uma discussão, nunca teve uma coisa. Eu meio exaltado, ele calmo demais, então não tinha jeito de brigar, entendeu? Então, eu fiquei com ele de 1968 a 1996, exatamente 28 anos. Uhum. Quando eu me formei, o Dr. Fábio Liporoni disse o seguinte, falou, eu estou encerrando a minha profissão de advogado, eu vou passar tudo para você. Aí me deu as fichas dele, tudo lá. Aí eu comecei a militar na área previdenciária e nós percebemos que era uma área muito vantajosa, era uma área que tinha poucos advogados em Franca. E o Fábio se empolgou com isso e nós fizemos um acerto entre nós, eu e ele. Ele me financiava dava todas as condições de trabalho e eu dava o trabalho. Então nós começamos a trabalhar de tal sorte que em 1996, quando a gente encerrou as nossas parcerias, nós tínhamos em torno de 1.200 processos em andamento. Então era uma carteira grande de processo. Então foi uma parceria boa, durante muitos anos nós trabalhamos juntos, graças a Deus as coisas que eu tenho hoje, né, que eu sou o vereador mais rico do... 1.200.000 reais. 1.200.000 é brincadeira, né? Aliás, uma senhora lá do Jardim Paulistano falou assim... Como chegaram a esse número, Jepe? Foi divulgado aí inclusive está na sua página. Hoje, a hora que eu fui ver lá alguns detalhes dessa última candidatura sua, no UOL, a sua declaração de renda aparece com 1.200.000 reais. Mas o que é o vereador mais rico de Franca. O que é 1.200.000? Qualquer casa em Franca, qualquer casa quase custa esse preço, entendeu? Então, na verdade, é que pegaram a declaração, tem uma casa, que graças a Deus tem uma chácara, tem uma meia dúzia de terrenos aí e tal. Então, somaram, deu lá 1.200.000. Agora, tem muita gente que faz a declaração, não coloca os valores corretos. E outra coisa, né, Jepe? Aquilo que é conquistado com o seu trabalho, você começou a trabalhar jovem. Comecei com 14 anos. É um direito que você tem de ter o seu patrimônio. Eu acho que isso não pode se misturar. E muita gente mistura, infelizmente, né? Para você ter uma ideia, eu sou hoje um dos advogados em Franca que mais paga imposto de renda. Tudo que eu recebo, o Liporoni da mesma forma. Porque tudo que nós recebemos, ele é oficial. Não tem como fugir. Na área da Previdência, vocês são os dois maiores, você deve ter aí em torno de 12, 13 mil ações previdenciárias ao longo da sua história. Da história toda. Então, o que acontece? Quando você recebe, ela vem, lá na Receita Federal, o fiscal não precisa nem sair de lá, ele digita lá, ele tem o valor que você recebeu. Então, você é obrigado a fazer tudo certo, não tem como errar. Então, a minha declaração, ela é perfeita e os impostos que eu tenho que pagar, às vezes você lamenta pagar o imposto, né? Você chega no final do ano, você vê lá e fala, podia ter pago menos, né? Até estava conversando um dia com um fiscal da Receita Federal e ele falou, olha, igual eu lá, recebo, tem que pagar, tem hora que você até lamenta, mas fazer o quê? Tem que pagar. E é coisa oficial, né? E a gente não pode ficar correndo risco. Você já pensou chegar na sua casa, apertar a campainha lá e o carro da Receita Federal cheio de fiscais. Então não dá, né? Não dá. É melhor não brigar com o leão, pagar. Você faz de conta que você foi numa festa, gastou um dinheirão lá e tudo bem, né? Não vamos discutir com o leão de jeito nenhum. Agora, Jepe, além da política, da advocacia, rádio,
você tem também uma experiência no teatro. Eu lembro que você foi um dos mais ativos na época da FETAMP, você, Sérgio Menezes, Sidney Rocha, Reginaldo Emídio, toda aquela turma lá que foram assim os precursores do teatro na Cidade Franca, na época que não tinha teatro. Olha, eu até arrepio, viu? Quando penso no teatro, foi uma das coisas, um dos momentos mais importantes da minha vida. Né? Eu participei durante muitos anos do teatro, tanto como ator, como diretor, como escritor, e também na área administrativa. Eu lembro que o prefeito Sidney Rocha era presidente da FETAMP, eu era o tesoureiro da FETAMP, né? Então ele confiou a mim a administrar os parcos recursos que a FETAMP tinha, né? E também fui tesoureiro da COTAESP, a Confederação de Teatro Amador do Estado de São Paulo. Era uma entidade que congregava todas as federações do Estado de São Paulo. Então, todo final de semana eu ia para São Paulo para ter reunião com a diretoria, nós íamos na secretaria as secretarias todas para tentar conseguir verbas, né? Então foi um momento importante para mim. E no palco é uma coisa, eu tinha uma vontade louca de um dia parar a minha vida e voltar isso aí, sei lá, voltar a participar ou ministrar cursos, né? Eu lembro que nós tínhamos uma pessoa que vinha a Franca muitas vezes, nós chamávamos ele de Grego. Eu não sei o nome dele correto, ele é de São Paulo. E ele era uma pessoa que gostava muito de teatro. E ele tinha que trabalhar, era bancário. Aí o pai dele, o pai veio a falecer e deixou para ele, eu acho que umas 20, 30 casas em São Paulo. E ele alugou essas casas. Então ele falou, bom, a parte de manutenção está garantida. E ele dava curso de teatro. Então ele vinha para Franca, contratava ele por uma semana, tá? Pagava um determinado valor, ele vinha aqui e ficava uma semana aqui. De tal sorte que ele veio diversas vezes aqui em Franca. Né? E outra cidade, São Carlos, Araraquara, Sertãozinho, que eram cidades que tinham movimentos fortes. E ele fazia esse tipo de trabalho. Então é uma coisa que eu gostaria de fazer muito, né? Das escolas, sei lá, reunir grupos, formar aqui em Franca, colégio contra colégio, a nível de teatro, né? Apresentar as peças. É uma coisa importante. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente sentir muito prazer. E eu, quando lembro disso, eu lembro que eu escrevi uma peça chamada Chico Sapateiro. Eu apresentei ela umas 250 vezes. E essa peça, até o pessoal brincava, dizia que ia mudar o nome, ia chamar Chique Industrial, de tanto dinheiro que eu ganhei com a peça. A peça Sapateiro. E eu montei eu tinha uma mala, eu juntava as coisas tudo dentro da mala e eu saía para todo lugar. Eu apresentava dentro de fábrica de calçados, escritório. Nós apresentamos na roça, lá em Pedregulho, fomos numa fazenda, fomos convidados e montamos lá. Os trabalhadores, tudo de enxada, chegaram, pararam e eu apresentei a peça lá. Então é uma coisa que, sabe, dá um prazer enorme. É uma coisa que você não sobrevive disso, né? Mas que dá prazer em fazer, isso dá, e é muito importante. Quem gosta, quem está nos assistindo agora e que gosta de teatro, sabe do que eu estou falando. Muito bem. O Jepe falou de juventude, falou dos seus estudos, da sua formação, falou de advocacia, falou de teatro e falou sobre a sua passagem por essa parte antes dele se tornar o Jepe Pereira, vereador que é conhecido de todo mundo e que é hoje o vereador detentor do maior número de mandatos reeleito. O Jepe assume o seu 6º mandato no próximo dia 1º de janeiro. E é sobre política, sobre as posições do Jepe, o Jepe opositor, o Jepe líder do prefeito, é sobre essas coisas que nós vamos falar no próximo intervalo. E por isso, você pode continuar mandando as suas perguntas para o nosso convidado, no nosso telefone 3018-2266, o SMS 9189-6365, você coloca o seu nome no final da mensagem, e o nosso e-mail, novatvdebate@hotmail.com. Também aqui no nosso Facebook, você pode colocar a sua pergunta no nosso mural, Hélio.Rodrigues Ribeiro. Já já a gente volta com o Dr. Jepe Pereira.